Nós estamos começando a nossa série hoje, chamada Devoção. Por que essa série, Jamie? Nós vamos tratar sobre vida diária com Deus. Nós entendemos que isso faz parte central da nossa fé. Estudarmos, aprendermos sobre isso, faz parte central, é um pilar da nossa fé. É como um termômetro da nossa fé, a vida diária com Deus. E eu trabalho, e eu lidero, principalmente um grupo de jovens, onde a nossa faixa etária de idade é a mais atacada nessa geração. Talvez, se for para escolher uma faixa etária mais atacada, seja uma geração antes da nossa ali, que é os adolescentes. Então, hoje a fé é relativizada, hoje a vida diária com Deus é relativizada, hoje Deus é relativizado. Hoje Deus é amor, Deus é aquilo, existe muita relativização. Então, nós precisamos entender o que é uma vida de devoção a Deus. Nós precisamos ter um estilo de vida que condiz com aquilo que nós cremos. Nós não podemos crer em algo, mas o estilo de vida vai falar outro diferente. Isso é no mínimo contraditório, no mínimo. Então nós precisamos, assim como faz parte do propósito da atração, parte do propósito dessa igreja, nós queremos que cada jovem aqui, cada homem, cada mulher, possa se fortalecer na fé, entender o que é uma vida de devoção. Então vai ter coisas que você vai entender agora, talvez tem coisas que você vai entender só depois. Então nós estamos apenas começando, e isso se faz necessário entendermos o que é uma vida de devoção a Deus. E eu quero começar com vocês da melhor maneira possível, orando. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Pode fechar os seus olhos, todos. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença manifesta entre nós. Obrigado porque já estava na Tua agenda tudo isso que está acontecendo aqui. Comece a partir de hoje, a partir dessa noite, a levar cada jovem aqui, cada homem, cada mulher que se faz presente aqui, a uma vida de devoção a Ti, a uma vida de entrega, a uma vida de contemplação. Leva-nos essa noite, Espírito Santo, a um nível mais profundo de devoção, a um nível de comprometimento maior, de relacionamento diário com o Pai. Não nos deixe construir a nossa casa na areia, nós queremos construir a nossa casa na rocha, e a partir de hoje que nossas bases começam a ser mais aprofundadas na rocha, que é Cristo. Então, Espírito Santo, quebre os nossos corações, refaça tudo se for preciso, mas construa Cristo na atração a partir de hoje, a partir dessa palavra, em um nome de Jesus. Amém e amém. Atração, quero que vocês abram suas Bíblias ou liguem seus aplicativos, ou meramente acompanhem no telão a leitura de 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 1 até o versículo 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, do verso 1 até o verso 6. Rapaz, ficou pequena ali a letra agora, hein? Se o óculos tiver vencido um pouco aqui, eu já não enxergo mais. Misericórdia. Vamos ler, gente. Nós vamos ler esse negócio, vai sair. 2 Coríntios, dali tá lendo, tô novo, sou jovem, né? Eu sou um jovem que enxerga ainda. Gente, 2 Coríntios capítulo 11 vai falar assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Isso é Paulo falando à igreja de Corinto. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido ou noivo, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura ou uma noiva pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo o tipo de situação. O tema da nossa mensagem é: devoção é um estilo de vida. Repita comigo: devoção
é um estilo de vida. Devoção não são momentos dedicados a Deus. Devoção é uma vida totalmente dedicada a Ele. Devoção não são momentos dedicados a Deus. É uma vida totalmente dedicada a Ele. Devoção vem do latim devotio, derivado do verbo devolvere. Vem lá a raiz do latim. E o que significa isso, James? Significa prometer solenemente, dedicar através de um voto, sacrificar-se. Tem uma definição também que é a minha preferida para devoção. E ela é assim: é uma afeição intensa a Deus. Uma afeição intensa a Deus ou a santos, demonstrados por práticas religiosas. Paulo tem preocupação com a fidelidade da igreja de Corinto. Então, para você entender o que acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 11, o contexto se passa em Paulo se preocupando com a igreja, para que ela não perdesse a devoção pura e sincera a Cristo. E Paulo, ele demonstra isso várias vezes, não só para a igreja de Corinto, mas também lá na carta aos Gálatas, na carta aos Filipenses. Você vai ver ele tendo esse cuidado com a igreja, com os falsos ensinamentos. Por isso, ele liga o alerta, e ele é direto na sua fala. Eu quero, por favor, coloque o versículo 3, que é importante a gente frisar essa preocupação do apóstolo Paulo. Olha só o que ele fala: ele tem receio, e ele quer evitar. Evitar o quê, James? O que ele está com esse cuidado, com essa preocupação? Que os crentes sejam enganados, assim como foi Eva. Através de falsos ensinos, através de um falso Jesus, através de deuses diferentes, através de um evangelho que não é o de Cristo. É isso que ele deixa claro no versículo 3. Ou seja, não é de hoje que o mundo tenta nos apresentar outros deuses. Não é de hoje que o mundo tenta botar goela abaixo outro evangelho que não é o de Jesus. Até hoje é de costume você pegar o evangelho de Cristo e tentar dar uma maquiada, tentar dar uma mudada. E eu já citei aqui outras vezes algo chamado teologia liberal. Faz parte disso aqui. Um evangelho que a gente vai moldando conforme não a imagem de Cristo, mas conforme o meu querer. E esse é o perigo, e é isso que o apóstolo Paulo está tentando alertar, está chamando a atenção aqui da igreja. Eu faço da preocupação de Paulo a minha. Eu pego a mesma preocupação de Paulo e agora torno ela minha também. Eu partilho essa preocupação com o apóstolo Paulo. Porque eu quero que a igreja, a carta aos joinvilenses, seja também uma carta de preocupação, um alerta, falando: ei, joinvilenses, ei, atração, ei, igreja dos filhos, peraí, vocês não podem perder a devoção pura e sincera a Deus, peraí. Ou seja, uma preocupação de 2000 anos atrás, ela continua se fazendo necessária hoje, essa preocupação. Então a minha preocupação é que os crentes dessa casa não percam a devoção, não percam a admiração, a contemplação, não percam afetos intensos a Deus. A minha preocupação é a mesma do apóstolo Paulo. Por isso, precisamos aprender que devoção é um estilo de vida. Talvez você pensou que a gente pudesse falar de devocional. É uma palavra que deriva de devoção, mas devocional, ela só é feita por quem vive um estilo de vida de devoção. Por isso eu tenho que ir na raiz, por isso eu tenho que ir na origem. Não adianta tentar como fazer uma devocional, como eu posso ir para o meu quarto, como eu posso ir para o lugar secreto e começar a fazer, anotar aquilo que Deus está falando. Não, calma. Precisamos agir na origem, na raiz. E devocional é uma consequência de quem tem uma vida devota a Deus. E eu quero começar destacando algo sutil, porém terrível. Eu quero novamente, pode jogar o versículo 3, por favor. Reparem que no versículo 3, a preocupação de Paulo não é que os crentes, eu quero ler com vocês novamente, o que receio, quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva,
com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo tem uma preocupação, para que a mente deles não se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. E aqui nós temos algo a aprender, porque ele não está preocupado que os crentes se desviem da fé. Ele não falou, gente, calma, vocês vão desviar da fé de vocês, não, ele não está falando isso. Paulo não está falando que para que os crentes, ele fica preocupado que os crentes parem de frequentar a igreja. Não, ele não está falando, gente, é necessário, vocês aí que moram em Corinto, tem que frequentar a igreja. Não, ele não está, essa não é a preocupação. A preocupação de Paulo também não é do crente, como a gente fala lá no Pará, fala assim, isso aí caiu na bagaceira, chutou o balde. Trazendo para uma linguagem mais joinvilense, rapaz, esse crente aí virou alho, está virado no alho, viu? Essa não é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele está indo na raiz, na origem. E a raiz de preocupação dele não é que cada crente se torne um torcedor do Corinthians. Desculpe, Brunão. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Corinthians e Corinthians existe um extremo, um abismo aí. Mas existe uma preocupação, que é que a mente da igreja, que a mente dos crentes possa continuar a ter uma vida devota a Deus. Não é preciso chegar na baixaria da fé que o apóstolo Paulo está falando. Não, ele não está preocupado se desviou, se chutou o balde, se parou de frequentar. Não, ele está preocupado com a origem. Ele está falando, ei, se vocês desviarem a mente de vocês de uma vida de devoção pura e sincera a Deus, ei, um abismo chama outro abismo. Ah, mas eu pelo menos sou na igreja. Vai perguntar para o irmão do filho pródigo, saiu de casa, se ele tinha relacionamento, ele tinha uma vida de devoção ao pai dele. Passou uma vida inteira dentro de casa, sem devoção ao pai. Não é preciso chegar na baixaria da fé. Tão terrível quanto, ou até mais, é você perder a sua devoção a Deus. Lembrando que devoção é dedicar-se, é sacrificar-se, é uma afeição intensa a Deus. Se você deixa de dar afeições intensas a Deus, se você deixa de sacrificar a Deus, se você deixa de dedicar-se a Deus, eu tenho uma notícia para te dar, você vai direcionar essa afeição para algo ou alguém. E a pergunta que eu te faço é, a sua devoção está sendo para quem? Não é hora de aprender sobre devocional. É hora de irmos na raiz, uma vida de devoção. Eu não quero te ensinar a aprender a fazer um devocional que daqui a pouco é um ritual na sua vida. Se você não aprendeu a ter uma vida de intensas afeições a Deus. Eu quero pedir 2 imagens aqui, por favor. Eu quero ler com vocês. Pode colocar outra, depois a gente volta para essa. Jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e Rio de Janeiro. O grupo já soma mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos nos 2 estados. Indica a Datafolha, maioria desses jovens não são ateus ou agnósticos, mas combinam crenças diversas fora da igreja. Uma reportagem da BBC News, publicada no G1. Pode passar a próxima imagem, por favor. Dentro dessa reportagem, você pode acessar depois, está esse trecho. Acredita em tudo. Primeiro em Jesus, energias, entidades, no universo. Ela é a Mariana Oliveira. Eu faço questão de dizer o nome porque é uma vida real, 21 anos, mora no Rio de Janeiro, e ela faz parte do mesmo grupo que o nosso, estamos no mesmo pacote que o dela. Só que jovens que nem a Mariana não são exceções. Jovens iguais a Mariana, está crescendo esse número. É por isso que eu preciso alertar. Eu não estou aqui para te convidar a crer que Jesus é bonzinho e você também acreditar em entidade. Eu não estou aqui te convidando para uma vida de devoção a Jesus, que Ele é lindo, é maravilhoso, Ele é belo entre milhares de milhares, mas você também acredita nas energias positivas. Aí você lê signo, boa? Gente, essa semana, eu fiquei rindo, eu falei, meu Deus do céu. Estava eu dirigindo, estava indo para Campo Alegre e
Estava na rádio, a hora do signo. Falei, vou deixar, eu quero ver esse negócio aqui. Peixes, não sei, eu nem conheço todos esses negócios. Acho que era peixes que falaram lá. Tem, né, gente? Peixes? Tem, né? Os de peixes se manifestaram aqui. Agora, né? Para o trabalho você vai se dedicar, para o relacionamento, esqueça o passado. A cor de hoje é verde. Eu fiquei pensando assim, rapaz, qual foi a base, assim, da onde foi que eles viram isso no cosmos, no universo, que eles decidiram que a cor de hoje era verde? Desde quando? Eu falei, cara, eu fiquei rindo, que eu falei, cara, esse negócio é um negócio sem futuro, gente. Gente, pelo amor de Deus. E tem gente que anda por isso, porque eles creem nisso. Eles creem de uma forma e agem de acordo com aquilo que eles creem. Pelo menos não estão se contradizendo. Diferente de muitos crentes. A minha preocupação se faz a mesma de Paulo quando eu vejo jovens que não são ateus e nem agnósticos. Ateus é alguém que fala, eu não creio em Deus. Agnóstico é alguém que fala, eu também não posso afirmar que Deus existe. Esse aí ele piorou, que ele não ficou nenhum nem outro. Ele nem afirmou, nem confiou, ele ficou no meio do caminho. Só que essa reportagem é de jovens que creem em Jesus, que combinam várias crenças. São jovens que provavelmente frequentaram um dia o atração, sábado após sábado. Estava ali mergulhando na presença, indo para frente, deixa queimar, e de repente, às vezes, algo ruim aconteceu na vida, a fé esmureceu, a partir daí ele vai buscar refúgio em entidades, o Banda, que é o que falou na reportagem, ele começa a misturar várias crenças, e então, Jesus não passa a ser mais o Cristo, o Salvador, Jesus é um cara legal. Só que eu não estou te convidando para achar Jesus um cara legal. Eu estou falando para você que Jesus, ele merece uma vida de devoção. Então todas as suas afeições intensas, todo o seu sacrifício, todo o seu dedicar deve ser dado somente a Jesus. Eu não estou aqui te convidando para dividir afeições. Eu estou te falando que toda a sua vida, 100%, sem tirar uma vírgula sequer, deve ser dedicada a Deus. Não seja um jovem levado como ventos, onde as doutrinas vêm e vão e levam você de um lado para o outro. Saiba em quem você crê e viva conforme você crê nesse Jesus. Como afirma o tema da mensagem, devoção é um estilo de vida. Jesus, como nosso mestre supremo, não nos deixou sem esse exemplo. Ele, nesse tema, ele tratou de deixar um exemplo. Aliás, Jesus foi o devoto por excelência. Jesus sempre focou a sua vida em agradar e obedecer ao Pai. Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, leia os evangelhos. E veja lá Jesus tirando um tempo com o Pai. Veja Jesus fazendo o seu devocional sempre, tirando um tempo de oração, se afastando da multidão. Veja Jesus falando que importa é fazer a vontade do Pai. Leia isso nos evangelhos. Essa deve ser a nossa devoção, essa deve ser a nossa preocupação, tal como era a preocupação de Jesus para com o Pai, deve ser a nossa preocupação nossa para Jesus. Jesus nos ensina que na caminhada, a devoção não é uma entrega obrigatória à atração. A devoção é uma entrega voluntária de afeições a Deus. Jesus não obriga você a oferecer um culto, a uma devoção, a um sacrifício. Ele não obriga ninguém. Isso é um convite. Todo coração salvo deseja ser devoto a Deus. Viver uma vida de devoção a Deus não é uma obrigação, não é um esforço. Meu Deus, vou ter que... Nossa, hoje amanheceu o dia, vou ter que... Hoje eu também tenho que viver para Jesus. Meu Deus, mas todo dia Ele quer. Não é assim. Se quando você acorda, se quando é para ler a palavra, se quando é para tirar um tempo de oração, se quando lá no seu trabalho, lá no seu escritório, você simplesmente passou todo o seu dia e foi um sacrifício viver, você passou um dia sem pensar em Deus, eu sinto te dizer, mas a sua devoção não está sendo para Deus. Devoção não se trata do momento do culto. Isso aqui é um culto de 2 horas, contando tudo o que acontece aqui. E o resto da semana, o que a gente faz? E o seu levantar?
e o seu deitar, e o seu passo a passo entre levantar e deitar. Você está sendo devoto a quem? Será que você passa todo o seu dia e Deus será que não passa nem no seu pensamento? Jay, mas tu não entende, eu acordo muito cedo. E, cara, eu entendo, eu também acordo muito cedo. Como você, eu também trabalho todos os dias. Mas me dói. E é dois tipos de confissão ao mesmo tempo. Essa semana eu passei um dia inteiro querendo tirar um tempo de leitura, de oração, e eu não consegui. Levantei muito cedo, cheguei extremamente tarde. E fui deitar e fiquei naquela. Falei, cara, 5 minutinhos, né? 5. Dormi. Fui pensar, dormi. Cara, no outro dia eu falei, cara, eu não li um capítulo. Aquilo me doeu o coração. Afeição é quando mesmo você está cansado, você vai dedicar esse tempo cansado para Deus. Existem dias corridos para todos. Existem dias cheios para todos, normal. A rotina está aí, o dia a dia está aí. Mas dentro da sua rotina, ele precisa se fazer presente. Jaime, como é que eu trabalho então o dia todo e tenho uma vida de devoção a Deus? Trabalhe para a glória de Deus. Você é um advogado? Então defenda a sua causa para a glória de Deus. Você é um arquiteto? Defenda, faça o seu projeto para a glória de Deus. Você é um comerciante? Atenda os seus clientes para a glória de Deus. Você é psicólogo, você é sei lá o quê, você mexe com pessoas, você faz projetos, você viaja, faça isso para a glória de Deus. Se você está dirigindo, fala, Senhor, eu reconheço que o Senhor está sustentando esse carro, essa direção, e eu dedico o meu dia, o meu trabalho para Ti, seja glorificado. Viva para a glória de Deus, isso é uma vida de devoção. Toda devoção parte de um coração totalmente rendido a Jesus. Toda devoção parte de um coração totalmente rendido. Uma das traduções para a devoção é sacrificar-se, eu li isso no início. Quando creio em um Deus, minhas ações devem combinar com a minha devoção. E eu quero que vocês acompanhem mais um vídeo comigo, por favor. Católicos filipinos iniciaram um sangrento ritual de 3 dias nesta quinta-feira santa para recordar e honrar o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Em várias cidades e províncias em todo o país, as pessoas se reuniram nas ruas e autoflagelavam-se com chicotes e objetos afiados. Alguns dos ferimentos foram provocados por cacos de vidro e até lâminas de barbear. Punição ou agradecimento por alcance de graças é a resposta para o porquê de tanto sofrimento. Nagkasakit, magulang ko yun. Yung nagpanata ko yun, gumaling na po. Tapos yung baling trabaho ko, tuloy-tuloy. Na cidade de Metro Manila, um grupo de católicos fiéis representavam as horas que antecederam a crucificação de Cristo, incluindo as chicotadas que levou dos soldados romanos. Rapaz, que batata em Jesus ali é real mesmo, viu? O teatro daqui tá... Gente, brincadeiras à parte. Vocês acham que eles fazem isso obrigados? Aquilo que eles creem, eles estão agindo de acordo à devoção deles. Gente, o cara está sendo chicoteado porque ele teve um milagre do filho dele e porque ele conseguiu um trabalho. Quantas vezes você agradeceu a Deus pelo seu trabalho? Quantas vezes você orou pedindo um emprego, Deus te deu e tu falou, meu, é isso. Você ofertou por isso, pelo menos? Tipo, Deus, eu vou ofertar aqui meu salário por isso. Eu, quando comecei a trabalhar, carteira assinada, eu tinha 17 anos. O meu primeiro salário, eu falei, cara, é dele. Era minha vontade, assim, eu tava, uau. Pô, não, eu tinha coisas para gastar já. Primeiro salário, você fica empolgado. Mas eu falei, cara, é sem vontade mesmo. Deus, eu reconheço que é teu, é para ti. Jamie, isso é algo todo mundo para se fazer? Não, estou te falando que o meu exemplo foi na minha idade, 17 anos, quando comecei a trabalhar, eu senti que devia dar, porque é algo que me ensinaria a ser fiel a Deus, a reconhecer que Ele me deu aquilo.
Vocês entendem que é terrível falar isso. Mas talvez nós devêssemos imitar a fé desses crentes lá das Filipinas. Você entende que é terrível? Eu não estou estabelecendo um modelo agora, porque ali, gente, são crentes, tá? Obviamente, um evangelho distorcido, outro país, nós estamos falando aí já né, da Ásia agora ali, é outra história. Mas eu estou falando que eles creem em um Jesus que foi pregado a eles, e eles têm uma vida de devoção de acordo com aquilo que eles creem. Por isso o sacrifício que eles estão fazendo ali, estão se dedicando. Gente, isso sim é uma afeição intensa a Deus. Eles estão se machucando, sacrificando literalmente, porque eles creem daquela forma. A gente não consegue nem dar o dízimo todo mês, senhora. Gente, isso é básico da fé. A gente passa o dia, a gente não lê a Bíblia. Eu não li a Bíblia essa semana. Como falei para vocês, teve dia que eu não li. Cheguei tarde, podia ter lido? Podia ter lido. Vocês entendem? Eles são um exemplo para nós. No sentido de, eu creio de uma forma, e a minha atitude combina com aquilo que eu creio. Vocês estão entendendo? Devoção. Devoção. Isso é uma vida de devoção. Eles entenderam algo e eles não estão nem. Eles vão lá e fazem. A gente está aqui discutindo no Brasil se dízimo é ou não é para esse tempo, se é oferta ou não, se é para ler a Bíblia, se não é. Eu quero pedir mais algumas imagens, por favor. Essa foto é lá da minha terra, lá no Pará. Isso aí é lá em Belém do Pará e chama-se Círio de Nazaré. Pode passar. Pode passar mais uma. Pode deixar essa imagem aí. Por ano, 2,5 milhões, 2.500.000 pessoas se reúnem lá todo ano. Para pagar a promessa, uma procissão, um sacrifício. A corda que eles estavam... Gente, é uma corda ali gigante, gigante. Eles seguram nessa corda acreditando que é uma forma de ligar a santa que está ali agora nesse carro, a corda é ligada lá, então todo que está para trás eles seguram, porque, cara, eu também vou me agarrar a essa santa. Gente, é um dia todo andando apertado, é aquela muvuca. Eles creem de uma forma, estão agindo de acordo com aquilo que eles creem. Vocês estão me entendendo? Pode passar também. Essa é a fronteira de Goiânia e Trindade. Goiânia, eu morei lá, passei um tempo da minha vida lá, e todos os anos eu via isso. Essa é a rodovia dos Romeiros, que eles chamam. E lá tem algo que eles chamam de Divino Pai Eterno. Alguém que já ouviu falar, talvez, Divino Pai Eterno. E eles, gente, sai gente de todo o estado de Goiás, a pé, para a cidade de Trindade. Eu estou falando de caminhar assim, semanas. Tem uns que é 100 quilômetros, 100 quilômetros é de boa. 200, 300, 400, a gente sai de outros estados a pé, para poder pagar a promessa. Tem gente que faz todo esse percurso aqui, que, enfim, entre Goiânia e Trindade são apenas 30 quilômetros. Mas tem gente que vem de 400, 500, 600 quilômetros. Tem gente que chega nessa rodovia, ele vai de joelho, até chegar a 30 quilômetros de joelho para pagar a promessa. Eles creem de uma forma, estão agindo de acordo com aquilo que eles creem. Pergunta é, será que a gente está crendo de maneira errada? Ou será que você crê, mas você simplesmente não tem uma vida de devoção a Deus? Aquilo que eu creio precisa combinar com as minhas atitudes. Claro que crer da maneira correta é essencial. Eu não estou agora tornando um padrão, sejam como eles, vão andar de joelho, vão pagar promessa. Não, todo o sacrifício que tinha que ser feito já foi feito. Jesus pagou, nós não temos crise quanto àquilo que cremos. Mas agora, em resposta a um sacrifício, nós devemos ser devotos a Jesus. Talvez devoto para você tenha um cunho católico, não é, mas a palavra em si é uma ótima palavra. Você deve ter uma vida de devoção, ser um devoto de Jesus. Só que Jesus não exige de você se cortar com cacos de vidros. O que Ele pede é um relacionamento.
O que Ele pede é você entrar para o seu quarto, fechar a porta e lá gastar tempo com Ele. Ele não está pedindo para você andar de joelho quilômetros. Ele está pedindo, ei, me dá esse coração. Ele não está pedindo para você mudar a sua geografia quilômetros para lá, Ele fazer alguma coisa na sua vida. Ele está falando, me dá a geografia do seu coração. A afeição intensa é priorizar um tempo a sós com Deus no seu dia. A afeição intensa por Deus é inverter a ordem de nossas prioridades e dar a devida e relativa importância aos bens dessa vida e às criaturas, pois nos convence de que ter sede e fome de Deus é mais essencial do que estar satisfeitos e empanturrados de bens. Será que a sua fome e sede por Deus hoje é maior ou menor a sua sede de ter coisas? Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, que você tem que sonhar, tem que suar. Gente, por favor, a gente está numa igreja que crê na prosperidade em todos os sentidos, inclusive financeira. Só que dinheiro não cai do céu, tem que trabalhar. Então, a gente vá trabalhar, seja fiel a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus no seu trabalho, ganhe mesmo, seja promovido, abra empresas, ganhe dinheiro, faça tudo isso. A pergunta é, tudo isso aqui é maior ou menor do que ter mais fome e sede por Deus? Você se dedica mais ao quê? Quer ver, você está pensando, mas eu não adoro nenhum santo, eu não pago promessa, eu não ando de joelho por aí. Não faço nada disso. Mas de repente o seu trabalho já é um Deus na sua vida. Você está dedicando muito mais tempo, força, energia, recurso lá. Não estou falando para você deixar de trabalhar. Quem falar isso depois eu já chamo ele aqui para trás para me conversar com ele, tá? Trabalhe, gente. Sonhe, conquiste as coisas. Mas jamais essas coisas podem ser maior do que sua devoção para Deus. A devoção é um estilo de vida que você quer apenas Jesus. Onde Jesus ele começa a dominar o território do seu coração ao ponto de que qualquer coisa, trabalho, família, sonhos, planos, tudo isso está abaixo de uma vida de devoção a Jesus. Porque Ele já é dono desse território, desse coração. Não se trata de haver disputas. Não se trata de é Jesus ou trabalho, é Jesus ou família. Não existe disputas aqui. Existe alguém chamado Jesus, que é dono do seu coração, e sendo dono do seu coração, as demais coisas vêm abaixo disso. Trabalho, família, sonhos, viagens, planejamentos, conquistas. Estilo de vida deve ser devoção. E devoção deve ser um estilo de vida. Eu gosto muito de uma frase, pode jogar ela no telão, por favor, que fala assim: é melhor esquiar e pensar em Deus do que ir à igreja e pensar no esporte. É melhor esquiar e pensar em Deus do que ir à igreja e pensar no esporte. Friedrich Nansen, um cientista norueguês. Vocês entendem que não se trata de bater ponto numa atração? Vocês entendem que não se trata de bater ponto amanhã que é culto de ceia? E eu faço questionamento para a igreja. Eu queria falar isso, um dia que me dá o microfone no domingo, eu ponho para arregaçar, hein?